fonte da maçonaria, na página 870, está: os templários, como todas as outras sociedades secretas, têm duas doutrinas, uma oculta e outra revelada aos mestres, que se chama joanismo. A outra, pública, se chama catolicismo romano. É bem direto. Então, há uma doutrina que está sendo ensinada às massas, e as massas são os não iniciados. Marx é quem os chama de massa. Eles também são chamados de catecúmenos, são chamados de goium, são chamados de todos os nomes pejorativos. Agora, a camada externa, o ensinamento dos templários ao povo, é o catolicismo. E eles, então, dão uma aparência de que são muito religiosos e fingem adorar o crucifixo da religião, mas por dentro eles têm outra religião. A religião que se chama joanismo. Agora, nós temos muitas ordens de São João hoje em dia, muitas ordens. São grandes organizações que têm grandes catedrais de São João. E algumas coisas estranhas acontecem ali. Vocês verão à medida que eu continuar. Nós temos a peregrinação de São João, por exemplo, vocês sabem. Nós podíamos continuar, mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Todas essas organizações, que são filantrópicas, parecem estar fazendo uma coisa muito boa. Elas administram hospitais, elas doam grandes quantidades de dinheiro aos pobres, elas administram até hospitais para crianças, para os aleijados do mundo. E são filantrópicas. É difícil atribuir alguma coisa negativa para organizações que parecem fazer tanto bem. E então este é o melhor disfarce que você pode usar para não ser descoberto. Então, todas as vezes que você vê o joanismo, supostamente oriundo de João Batista, tem as suas suspeitas. Então, há duas doutrinas, uma de dentro e outra de fora. Morais e Dogma, página 820, diz: os templários foram acusados de cuspir em Cristo e negar a Deus em suas festas, de graves obscenidades, conversas com demônios femininos e a adoração de um ídolo monstro. Agora, nós falamos sobre isso na palestra passada. O término do drama é bem conhecido. Nele, Jacques de Molay e seus seguidores pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, e quem fala é a maior fonte da maçonaria, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois veio a ser conhecido como a maçonaria escocesa, hermética ou oculta. Nós não podemos ter uma fonte melhor do que esta. Então, de acordo com Albert Pike, a maçonaria continuou o legado dos templários. Na escuridão de sua prisão, o grande mestre criou as lojas metropolitanas, em Nápoles para o Oriente, em Edimburgo para o Ocidente, em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul. As iniciais do seu nome, JBM, são encontradas na mesma ordem nos primeiros 3 degraus e são uma prova muito coerente de que, de fato, esse foi mesmo o princípio da maçonaria moderna. Então, os templários não morreram de fato. Eles estão vivos. Em realidade, no rito de York, que é um nível templário, está tudo lá. O 32º grau da maçonaria, o sublime príncipe do segredo real, esse é o mais alto nível da maçonaria escocesa. Há um grau superior, no entanto, o 33º grau, mas esse é um grau de honra. Então, o mais elevado grau da maçonaria é o 32º. De novo, Morais e Dogma. A ciência antiga dos antigos magos foi escondida sob as sombras dos antigos mistérios. Ela foi imperfeitamente revelada ou desfigurada pelos gnósticos. Eles não mostram uma figura total e se imagina que sob a obscuridade que cobre os crimes dos templários, encontram-se enigmas envoltos que parecem impenetráveis nos ritos da alta maçonaria. Vocês entenderam isso?
veio direto da boca do cavalo. O mistério dos magos antigos e as sombras dos mistérios antigos estão presentes e são conhecidas nos níveis mais altos da maçonaria. Nenhum nível inferior sabe sobre isso. Eles vêm até a loja maçônica e eles pensam que é uma sociedade cristã, bem, pelo menos com um sabor cristão. Pensam que é uma loja cristã e que são uma irmandade para fazer coisas boas aos outros. Bem, aqui está San Salvador. Esta aqui é em Maiorca, onde os templários, é claro, encontraram a proteção dos reis espanhóis. E se você vai a uma sede templária, você vai encontrar altares em igrejas. Lembrem-se que os templários eram uma ordem da Igreja Católica Romana, como os jesuítas são hoje. A ordem mais poderosa dentro da igreja. Então eles eram a mais poderosa ordem para controlar não apenas os aspectos militares, porque eles eram cavaleiros, mas eles também controlam os aspectos financeiros. E a águia de cabeça dupla faz parte do pacote desse simbolismo. As duas cabeças do deus Janus, uma cabeça olhando para frente e a outra cabeça olhando para trás. Se você entrar nas outras igrejas, você vai ver também altares. Ali está, acima do altar das igrejas de Maiorca. Agora, isso é o Rosa Cruz. A rosa é um símbolo dessa divindade. Agora, eu não me incomodo muito com símbolos. Se eu tivesse que ficar incomodado com cada símbolo que eu vejo, eu teria que jogar fora minha casa ou qualquer coisa que seja fabricada. Porque os símbolos estão em tudo. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não temos parte neste mundo. E nós podemos fazer coisas, caso elas tenham símbolo ou não. Porque, obviamente, um símbolo não significa nada. Mas é interessante saber. É como se a gente lesse uma outra linguagem. Bem, aqui estão alguns ensinos ocultos do Rosa Cruz. Ali você tem os iforates, os níveis aos quais você pode subir. E isso é pura cabala. Agora, você precisa entender que na cabala, Jeová não é o verdadeiro governante. É Lúcifer quem governa. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. E os ziforates são emanações da sua aparência. Então vamos perguntar para Moraes e Dogma de novo o que é a cabala. A propósito, ela é chamada de Santíssima Cabala hoje em dia. O Talmud é chamado de Santo Talmud. E a Bíblia é apenas chamada de Torá. Isso não é estranho? A Bíblia é chamada de Torá. E um livro de regras que nunca apareceu na Bíblia é chamado de Talmud Santo. E então um livro oculto é chamado de Santíssima Cabala. E eu gostaria de acrescentar que no mundo hoje há pouquíssimos rabinos que não são cabalistas.